Meus amados e queridos irmãos e amigos, nós temos produzido vários vídeos, nós temos falado de experiências com Deus, visões e tantas coisas que Deus tem tocado, colocado em nossos corações para compartilhar com os nossos amados irmãos e amigos. Mas hoje eu quero falar especialmente para você, meu amigo, para você que ainda não teve um encontro verdadeiramente, no sentido de se converter, ao Senhor Jesus. É com você que eu quero falar hoje. Mas antes de começarmos a falar a respeito, de assuntos inerentes à salvação, eu quero citar um versículo da Bíblia que está escrito no livro de Romanos 3:23, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está dizendo, é a própria palavra de Deus. Essa destituição da glória de Deus, a qual a Bíblia se refere, remota de muito tempos atrás, desde quando ali no Jardim do Éden, estando Eva, e sua esposa e seu esposo Adão, eles pecaram. Então ali eles foram destituídos da glória de Deus, porque eles desobedeceram aos mandamentos que Deus havia, falado para eles. Eles não deviam fazer isso, não deviam fazer aquilo. E eles, instigados, como nós todos sabemos, o que aconteceu ali no Éden, instigados por a serpente, desobedecendo a Deus, então ali eles morreram espiritualmente e destituídos foram da glória de Deus, passando a toda uma geração, a todos os seus descendentes, este estigma. Por que não dizer da perdição? Se nós estamos destituídos da glória de Deus, significa que nós estamos andando perdidamente, sem saber aonde nos encontrar. Mas Deus não iria criar um povo, Ele não ia submeter a sua criação ao completo abandono. Ele não ia destinar a sua criação à morte eterna. Não. Deus, certamente, Ele teria uma solução, como teve uma solução. Que solução é esta? Nada, a lei, nos tempos passados, não foram suficiente para resgatar o homem da perdição. Não, nada disso foi possível. O que foi possível, resgatar o homem da perdição foi enviar o seu Filho Jesus Cristo em carne para sofrer
para nos resgatar. Como está escrito ali em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vemos aí que a salvação nos é outorgada mediante a nossa crença, né? A nossa aceitação de Jesus Cristo como o único e verdadeiro Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário, e através do seu sangue, da sua morte, fomos resgatados da perdição eterna. Olha, se nós estivéssemos aqui falando para 200, 300, 500 pessoas, uma multidão de pessoas, né? Certamente esta palavra, ela não iria atingir tão firmemente aos corações como nós falando face a face com você, falando como se nós estivéssemos aqui falando para uma multidão de pessoas. O seu valor para Deus é como se você fosse uma multidão de pessoas. Você é especial para Deus. Deus não quer que você continue andando por caminhos errôneos, por caminhos tortuosos, né? Fazendo aquilo que não é agradável aos olhos de Deus, né? E no fim você perder a sua vida eterna. Não. Deus quer que você reflita. Deus não quer que você seja forçado, porque a própria Bíblia nos diz que não é nem por força e nem por violência, mas e sim pelo o Espírito Santo em nossas vidas, na sua vida, para te convencer que você deve mudar. Olha, a Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, significa dizer que há aqueles que ainda trilham por caminhos que irá lhe conduzir à perdição eterna, e há aqueles que foram, desviados deste caminho que lhes conduzia à perdição eterna para um caminho de salvação, para um caminho qual você tem certeza de vida eterna. Que certeza é esta? Aceitando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Agora, eu quero dizer para os nossos irmãos, tem muitos que dizem assim, olha, eu tenho Deus em meu coração, mas a Bíblia nos alerta para algo muito importante, algo fundamental em nossas vidas. Quando ali, na Epístola de João, está escrito, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se vós ameis o mundo e o que no mundo há, o amor do Pai não está em vós. Então, meus amigos, não é nenhuma justificativa de alguém dizer assim, olha, eu tenho Deus no meu coração, mas Deus pode não estar nesta vida. Por quê? Porque nós precisamos, confessar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, como está escrito ali em Romanos 10, versículo 9, que nós devemos crer com o coração, nós temos que ter aquele sentimento de crença, de fé profunda em nossas vidas.
e com as nossas bocas fazer confissão. Dizer, depois de ouvir a palavra de Deus, meditar na sua vida e dizer verdadeiramente, eu tenho andado em caminhos que não vai me levar a lugar algum. Eu preciso mudar de direção. Eu preciso dar um destino ao qual eu sei aonde irei chegar. É aceitando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Nós vemos aí que as coisas têm se cumprido, né? As nações, né, têm vivido momentos turbulentos, mas só há um mediador entre Deus e os homens, entre os homens e Deus, que é Jesus Cristo. Então, necessariamente, nós precisamos meditar, refletir o nosso passado, nosso presente e o nosso futuro. Meu irmão, meu amigo, não adianta querermos achar que as coisas mudarão em nossas vidas se não trilharmos um caminho com Cristo. Jamais chegaremos a lugar algum. É necessariamente nos colocar na presença de Deus, aceitando o seu Filho Jesus Cristo como senhorio das nossas vidas, para que verdadeiramente os nossos nomes sejam escritos no livro da vida. É necessário. Olha, se nós vivíamos uma vida de pecado, fazendo coisas desagradáveis aos olhos de Deus, e você olhando para esse passado pecaminoso qual você vivia, não mais se condene, porque a partir do momento em que você confessar a sua vida diante de Cristo, olha, isto será apagado, isso não será mais impedimento para que você continue levando uma vida de santidade, que você passe a viver uma vida de santidade diante do Senhor. Não, é isso que Deus requer de cada um de nós, né? Que nós olhemos para dentro de nós mesmos e reconheçamos os nossos erros, aquilo que fizemos no passado, que não foram agradáveis aos olhos de Deus. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, meu irmão, se você tem uma dúvida no seu coração, que diz assim, olha, eu que fiz tantas e tantas coisas erradas, para mim não há mais solução. Tem sim solução. A sua solução é a mesma solução que eu encontrei para a minha vida. A mesma solução que eu encontrei para a minha vida, me colocando na presença do Senhor, aceitando como Jesus Cristo o senhorio da minha vida. Então, meu irmão, olha, é com aquela profundidade de certeza no meu coração que eu quero te dizer, se volte para Deus enquanto há tempo, porque haverá um período em que vai ser impossível aqueles que viverem fora da presença de Deus
retornarem. Por quê? Porque a sua vida se tornará tão conturbada que não vai ser possível. Você vai viver em conflito consigo mesmo e dizer: para mim não adianta mais nada. Para mim, o que resta é o sofrimento, porque a vida em que eu levei, que tenho levado, não pode isto tornar-se algo, que através do meu arrependimento me leve à presença de Deus. Não pense desta maneira, porque o seu passado será esquecido. A Bíblia diz que o nosso passado para Ele não interessa, porque os nossos pecados Ele jogou no mar do esquecimento. O que eu quero transmitir para você, meu amigo, é esta mensagem simples. Uma mensagem, como eu tenho dito sempre, sem aquele emaranhado de palavras metafóricas, entendeu? Sem alegorias e tal, porque isto é enredo. O que eu quero transmitir para você é uma palavra simples, é uma palavra que vai construir no seu coração um caminho de santidade, para que você se encontre com Deus, para que você, naquele grande dia, você esteja ao lado da igreja que será levada para a glória. Olha quantas coisas nós temos falado aqui, Quantas coisas maravilhosas nós temos falado, Nós já falamos sobre salvação, sobre o encontro com Jesus Cristo, a nossa aceitação. Falamos a respeito da igreja, que nós somos a igreja de Cristo. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como senhorio de nossas vidas, nós passamos a fazer parte de uma igreja que irá morar na sua glória, juntamente com Ele, não é verdade? E olha, que a Bíblia nos alerta a respeito desta igreja que irá morar na sua glória, como também nos alerta a respeito de uma outra igreja que estão juntas, no mesmo templo, mas elas terão consequências diferentes, mediante a maneira como elas são conduzidas, ou então a maneira como elas se conduzem diante de Deus. Então, meu irmão, você que ainda não fez esta escolha, você que ainda sente algo preso no seu coração, você que ainda não se decidiu, este é o momento. Procure alguém para lhe instruir através da palavra, para que você venha tomar uma decisão, não uma decisão fruto da carne, não, mas uma decisão fruto do Espírito Santo, porque eu tenho certeza que você, depois de ter ouvido esta mensagem, você vai refletir. Por mais que você relute, mas haverá um momento
em que você vai dizer assim: olha, eu preciso realmente mudar de vida. Eu preciso reciclar os meus conceitos. Aquilo que eu entendo por salvação, aquilo que eu entendo por vida eterna. Eu preciso. Procure na Bíblia. Procure alguém que tenha uma certa experiência para transmitir a você uma palavra que vai como espada no mais profundo do seu coração. E ali você verá que o que eu estou dizendo a você hoje surtirá um efeito grandioso em sua vida, porque o Espírito Santo, que habita naqueles que verdadeiramente buscam a presença de Deus em suas vidas, está falando com você e falará ainda mais. É necessário que você abra o seu coração, é necessário que você, aguce os seus ouvidos para ouvir, porque a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meu irmão, meu amigo, você que ainda não tem caminhado, com este propósito de vida eterna, comece a partir de hoje a pensar, porque haverá um dia em que as portas da graça vai se fechar e será lamentável para a Igreja de Cristo você ficar de fora. Não. O que você dirá para você mesmo se isto acontecer? Você irá conflitar-se consigo mesmo. Você viverá momentos angustiosos, momentos amargurados, e dizer para você mesmo: como eu fui negligente, quão grande mal eu me coloquei diante de mim mesmo, não tem dado ouvidos à palavra de Deus. E é por isso, meu irmão, que eu trago essa palavra simples, mas uma palavra objetiva, que fará você pensar que não vale a pena termos uma conta bancária recheada de dinheiro, termos isso, aquilo, se perdermos a nossa salvação. Nada disso adiantou. Veja o exemplo de muitas pessoas que viveram em nossa nação, no mundo, e que hoje não estão mais aqui. As suas riquezas foram suficientes para lhes devolver a vida? Hipótese alguma. Se estas pessoas pudessem trocar até mesmo a sua fortuna por mais alguns anos de vida, ele trocaria, porque a vida é maravilhosa. A vida é um bem de Deus, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus para aqueles que Ele criou. E não podemos viver nós aqui na terra, porque pecamos, olha o nosso pecado, tendo consequência em nossos dias. Mas Ele preparou uma pátria celestial para que nós pudéssemos viver eternamente, sem ter que amargar as consequências, na verdade, as consequências desta vida
cheia de turbulências, cheia de concupiscências. Não. Deus preparou uma pátria para nós, aqueles que viverão eternamente. Uma pátria onde não há tristeza, nem dores, não há morte. Tudo é vida e paz para nós. Pense nisto, meu irmão. Se você ainda não se converteu ao Senhor Jesus, converta-se, porque os tempos estão tornando-se cada vez mais difíceis. Os dias estão sendo cheios de angústias, em que o homem pensa que haverá paz, mas não. O que haverá são repentinas destruições para aquilo que ele imaginou ser seguro. A nossa segurança está em Jesus Cristo, aquele que nos amou, aquele que deu a sua vida por nós, derramou o seu sangue para nos purificar de todos os nossos pecados. Amém?